Sempre imaginei que eu ia, sei lá, ia acontecer alguma coisa no meu parto, que eu ia ter algum problema ou que, não sei, que ia ter alguma surpresa negativa. Um imprevisto. Algum imprevisto. E eu acho que as coisas aconteceram de um jeito muito natural, assim, e eu fiquei surpresa. É uma coisa totalmente sem planejamento, assim, você começa a sentir as contrações e eu nem tinha me tocado que ela ia nascer aquele dia. Eu não estava pensando nela, eu estava pensando só no meu corpo, em como resolver aquela dor, ou que é uma dor meio irresolvível, né? Quando ela nasceu, ela foi direto pro meu colo para mamar, com cordão umbilical ainda conectada. E ela já mamou toda forte, assim, toda querendo vida, assim. Isso foi muito bacana de ver, assim. E eles fizeram todos os testes que tinham que ser feitos com ela no meu colo. Sei. Então, não levaram ela embora? Não levaram ela embora. Levaram só depois que ela já tinha mamado. Aí fui pro quarto, a gente virou à noite. Eu mal consegui dormir porque eu tava tão... um misto de feliz com assustada, o neném do meu lado. E ao mesmo tempo as pessoas começando a chegar, né? O meu pai, a minha sogra. Eu tava muito atenta a essa coisa da amamentação e tava muito... querendo fazer direitinho, tudo. Então aí a enfermeira veio para me ensinar como é que mamava e falou da boquinha abertinha de peixinho, falou pro neném não ficar muito na horizontal, ficar um pouquinho inclinado para cima com a cabecinha. Eu achei que foi uma orientação vaga e eu achei que eu tava meio que sabendo como amamentar. E assim fui para casa. Em casa? E em casa, a minha casa virou uma festa. Faltou só uma banda, porque tinha sempre muita gente e achei que eu tive pouco tempo sozinha, quieta com ela. Eu estava amamentando e estava muito com ela o tempo inteiro, mas eu achava que a amamentação estava super legal e não estava. Então ela mamava super bem no seio, que eu sei direito, e no esquerdo ela não mamava muito bem, ela mamava diferente, porque era um seio que era maior. O bico era maior também do meu seio, então ela pegava diferente, ela mamava. Será que eu dou ela pra Nilda? Pode Agora ser. eu tô achando que... Os dois seios eram super doloridos de amamentar. Tipo, quando ela começava a amamentar, era como se eu estivesse levando um choque, assim. Era bem desconfortável. Eu sentia tipo uma fisgada, uma coisa, uma ardência. Enfim, não era legal de amamentar no começo. Eu saí da perinatal, depois do parto, tomando um analgésico para dor, né, do pós-parto, dos pontos e tal. E eu fiquei tomando isso durante quase 2 semanas. Por prescrição médica? Por prescrição médica, Na verdade, eu deveria tomar por 5 dias. E eu perguntei se podia tomar um pouquinho mais. E a Fernanda falou, não, toma mais um pouquinho se você está se sentindo ainda com muita dor. E tudo, e assim eu fiz. Eu estava tomando o analgésico que meio que mascarou a dor que era mais forte, provavelmente no seio, e eu já estava começando a ter talvez uma febre, porque eu não conseguia saber se eu estava legal ou não. Quando eu parei de tomar o remédio, eu tive uma febre super forte. E foi no mesmo dia que eu tinha tomado uma vacina. Era uma vacina que eu poderia tomar no comecinho da amamentação, que não teria nenhum problema para ela. Mas é uma vacina que poderia me dar uma febre depois. Eu achei que a febre era por causa da vacina. E a febre só apareceu, foi uma coincidência de casos, assim. Então eu só fui me tocar que a febre era porque eu estava começando a ter uma inflamação no seio uns 2 dias depois. E eu comecei a ter uma febre de ter assim, calafrio e de ficar muito mal e o seio começou a ficar super vermelho. Eu falei, putz, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que desandou aqui mesmo. Aí o Lô falou pra eu ir pro Instituto Fernandes Figueira, que ela não poderia vir aqui em casa no dia. E foi uma indicação maravilhosa, porque no dia seguinte de manhã a gente acordou e foi com a Estela mesmo lá. O lugar é um SOS amamentação e são super eficientes, assim, eu fui super, super bem atendida. E foi o que resolveu. Eu cheguei lá, em 5 minutos eu estava numa sala com uma enfermeira, super bem treinada e tudo. E ela começou a fazer uma massagem no meu seio super forte,
forte mesmo, assim. Eu falei, gente, você vai me machucar, assim. Tava doendo muito? Tava doendo muito. Certo. E ela falou, não, é isso mesmo, você tem que aguentar. ser vigorosa aqui, você tem que aguentar, porque tava com um duto entupido e ele era um quadro que estava se desenvolvendo para uma mastite mesmo. De empedramento. De empedramento, e podia virar a ser... uma infecção. Uma infecção séria, virar um abscesso, sei lá, uma coisa complicadona mesmo, né? De ter que drenar essas coisas, e graças a Deus não precisou. E eu tinha que insistir no seio que estava com a feridinha já aberta, porque ela mamando errado acabou rachando o bico do seio. Então eu tinha que insistir, eu não podia deixar de insistir nesse seio que era mais porque com a dolorido. ferida automaticamente você evitava, né? Exatamente. E na verdade é o contrário. E me passou um antibiótico também, que eu fiquei super chateada de tomar. Mas eu vi que era um momento em que eu precisava fazer um tratamento assim... rápido. E foi muito bom, assim, realmente fui muito bem atendida lá. E aí eu fui me sentindo melhor, fui me sentindo mais confiante também. O que você aprendeu com essa experiência? Eu aprendi que é muito importante você... Eu sabia que meu seio estava duro, eu sabia que eu estava com muita dor, mas eu demorei para pedir ajuda. Sabia que tinha alguma coisa errada? Mas eu não sabia muito bem, na verdade. Eu sabia, mas a minha casa é muito festeira e eu estava no momento... Talvez eu tenha precisado que tivesse alguém que tivesse vindo fazer uma conferência. Sei. Conferir se você estava fazendo direito mesmo. Um acompanhamento. Um acompanhamento assim, tipo professor, assim, que você faz o exercício, mas... Aí o professor vai ver mesmo se a sua... Uma supervisão. Uma supervisão. Acho que eu precisaria ter tido uma supervisãozinha, porque eu me acho muito independente. Isso é uma coisa que eu me acho muito... eu gosto de fazer as coisas por mim mesma, assim. Então, eu demorei para pedir ajuda porque eu achei que eu estava resolvendo. Porque estava um pouco difícil, todo mundo falava que era difícil, mas eu falava, não, eu vou conseguir, não é possível, É uma coisa que... Eu demorei para pedir ajuda, e quando eu pedi ajuda eu já estava num quadro... Sério, né? Sério,